Juvenil se deu melhor. Bom, vamos falar agora do Coritiba. Rogério Scarione chegando para atualizar a situação de mercado, porque tem gente chegando, tem gente saindo e tem gente sondando o Morisco. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, TT, boa tarde a todos os meus amigos aqui da bancada e boa tarde a todos que nos ouvem no estado do Paraná através da Jovem Pan News. É verdade, tem jogador que pode estar chegando no Coritiba. O meio atacante Daniel Júnior, de 21 anos, uma das promessas das categorias de base do Cruzeiro, e tem um acerto com o Coritiba. E existe um clube querendo atravessar essa negociação, TT. O Vitória da Bahia, no último domingo, também conhecido como ontem, enviou uma proposta para o Vitória para atravessar essa negociação. O Coritiba tem um acerto por empréstimo com o atleta. Empréstimo até o final do ano, com opção de compra de 70% dos direitos do jogador, no valor de 700 mil euros. E em contrapartida, o Coritiba estaria mandando o jovem atacante Wallace, que está disputando a Copinha, tem 17 anos, é um jogador que tem passagens pelas categorias sub-15 e sub-17 das seleções brasileiras de base e estaria ali também indo por empréstimo ao Cruzeiro até o final do ano, segundo a diretoria do Coritiba, com opção de compra de 50% pela equipe mineira. Só que o Vitória da Bahia quer colocar água no chope do Coxa. Eles fizeram uma proposta para adquirir os direitos do jogador. Eu conversei com a diretoria do Coritiba e também com a diretoria do Cruzeiro. Eles confirmaram, lá em Minas Gerais, eles me confirmaram que realmente chegou ontem uma proposta do Vitória, mas tem 2 pontos. Primeiro, que a proposta não agradou. A proposta, inclusive, é abaixo dos 70% que o Coritiba teria de opção pelo jogador. E, além disso, a diretoria do Cruzeiro bate o pé que já tem um acordo firmado com o Coritiba e que vai manter esse acordo, de que não vai voltar atrás e negociar o jogador com outra equipe. E o Coritiba diz o mesmo. Coritiba, inclusive, foi informado dessa proposta de compra por parte do Vitória. O Cruzeiro ele deu a opção do Coritiba igualar essa proposta e ficar com o jogador, mas o Coritiba bateu o pé. O Coritiba disse que não muda em uma vírgula o acordo que foi feito. E essas foram as palavras ditas pela diretoria do Coxa. Não mudamos uma vírgula do que já foi combinado. Se ele não quiser vir para cá, vida que segue, o Coritiba não entra em leilão por jogador. Essas palavras foram ditas pelo próprio Carlos Amodeu a mim pelo telefone ontem. E aí, agora a gente fica em compasso de espera, porque lá na imprensa baiana, o presidente do Vitória já deu declarações que o atleta estaria certo com o Vitória, que inclusive já teria passagens compradas para Salvador e se apresentaria hoje. Só que tanto a diretoria do Coritiba como a diretoria do Cruzeiro confirmam o acerto. E nesse acerto, o Daniel Júnior vem para o Coxa e o Wallace vai para o Cruzeiro, ambos por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra pelas 2 equipes. Bom negócio, Ale, bom negócio? Olha, depende. Essa questão do Wallace me preocupa um pouco, porque é uma joia da base, o Rogério trouxe aqui, o Cruzeiro tem uma opção de compra, ele pode deixar o Coritiba por um valor muito menor do que o Coritiba tinha em multa, por exemplo. Quanto que era a multa dele? Aí que tá, Lê, depende, cara. Existe uma multa que é estipulada para clubes internacionais. Certo. E essa multa, ela não existe uma regra. O clube pode colocar o valor que ele quiser na multa para o exterior. Só que existe também uma multa para o mercado nacional. Certo. E essa multa, ela é calculada de acordo com o salário e tempo de contrato do jogador. A multa para o exterior é 60 milhões de euros. Essa é muito alta. A alta. torcida do Coritiba ficou enfurecida. Como é que vocês vão negociar um jogador que tem uma multa tão alta? Porém, a multa para o mercado interno, ela é de 5,2 milhões. É muito baixo. Mas o acordo não é por 500 mil euros? Se for a opção de compra? Só que 50%. Daria, por 50%. Daria exatamente a metade. Daria 4,3. Peraí, mas é 5 milhões de reais a multa dele pro Brasil?
5 milhões de... de reais? 4 milhões de reais. De reais. E aí a multa muito aí o baixo. valor da opção de compra é compatível com a multa rescisória. Faz sentido. É que a grande questão é o seguinte, o Curitiba não tem um acordo tão firme com o Wallace, que liberaria ele para... Que garantiria o Coritiba, né, com uma segurança de manter o jogador, de ter o jogador e depois fazer uma grande venda. E tá tentando trocar, né, digamos assim, né, porque é uma troca, jogador por jogador, apesar de serem empréstimos com opção de compra, para ter um cara que vai ajudar na Série B, para ter um cara que vai, de fato, conseguir ser muito mais útil, né, do que um garoto que está surgindo da base para a disputa da segunda divisão nacional, com o grande objetivo de voltar para a primeira divisão. Daniel Júnior teve um certo destaque também em Série B, talvez menor do que os outros contratados do Coritiba. Ano passado não conseguiu jogar, né? Não foi bem, não teve grandes oportunidades, inclusive, mal entrou em campo. E acho que é mais um cara para compor elenco. Eu vejo muito no patamar do Figueiredo essa contratação, mas o Figueiredo ainda com uma questão de ser um cara mais jovem, um cara que tem, para mim, um potencial maior. O Figueiredo é mais velho, né? O Figueiredo tem 22, o Daniel Júnior 21, é verdade, 21. É 21 e 22, é verdade. O Daniel Júnior, ele conquistou acesso com o Cruzeiro também em 2022, assim como o Figueiredo pelo Vasco. E o Daniel Júnior disputou 25 partidas naquela Série B, 15 delas como titular e teve participação direta em 5 gols. Aquela questão, né? 2 gols e 3 assistências. Um cara que teve um certo destaque na Série B, que é o perfil que o Coritiba busca. Com 19 anos. Ele é mais novo. Eu achei que ele era um ano mais velho, ele é um ano mais novo que o Figueiredo. Tem razão, ato falho por aqui. Mas é isso, né? O Coritiba buscando caras que têm boas participações em competição de Série B, que é o perfil que foi desenhado, o perfil que o Coritiba está buscando. Todos os reforços até agora foram destaques em Série B. Alguns até sem experiência na Série A. Nos 2 últimos anos. Sim, nos 2 últimos anos, né? Porque teve os primeiros que foram do ano passado, Arilson, Vini Paulista e Rodrigo Gelado. E aí buscando o Figueiredo e buscando também o Daniel Júnior, que são caras que foram destaque da Série B anterior. E não disputaram a Série B, né? Conquistaram acesso. Conquistaram acesso e estavam em elencos que disputaram a primeira divisão no ano passado, só que os dois sem praticamente não conseguirem jogar, né? Inclusive o Daniel Júnior foi pra Rússia, né? Ficou um tempo o Daniel lá, Júnior, né? ele, a partir da chegada do Pepa, lá em Minas Gerais, o Daniel Júnior perdeu muito espaço. Ele até disputou 10 partidas no Campeonato Mineiro, ainda com o Paulo Pesolano, mas quando há essa troca no comando técnico do Cruzeiro, o Daniel Júnior perde espaço. E aí ele acaba sendo emprestado para a Rússia. Até tem uma questão do Gerson, assim, ó, acho a troca equilibrada, tá no nosso chat aqui no YouTube. Digamos que os dois vinguem. Qual posição está cada vez mais difícil encontrar? Meia, nesse caso, acho que levamos vantagem. Né? Ele responde, meia, nesse caso, acho que levamos vantagem. Porque o Wallace é mais um cara de lado, mas lembrando que foi uma das grandes deficiências do Coritiba no elenco no ano passado. E o André Barbosa participa por aqui dizendo que tem que aumentar o salário do Wallace para aumentar a multa. Exatamente. No mercado nacional, e aí, sim. O que existe? Segundo o Coritiba, caso o empréstimo seja realmente concretizado, o jogador ele tem o contrato até 2025, mas aí o Coritiba tem a opção de estender o contrato até 2027. E aí sim, tendo um ajuste salarial para também, consecutivamente, aumentar a multa do jogador. Mas isso caso o Cruzeiro opte por não exercer a opção de compra do contrato. Isso, por isso que é a opção do clube, exato, né? Não existe ainda uma... Então tem isso, se ele vai muito bem no Cruzeiro, o Cruzeiro vai querer garantir uma promessa por 500 mil euros, né? Por sei lá, 2,5, 3 milhões de reais, dependendo da cotação do dia. Tem 2 questões ali que eu acho muito importante a gente frisar e também informar a torcida do Coritiba. A primeira delas, o Wallace, ele vai pro time sub-20 do Cruzeiro. Sim. Ele não vai pro profissional. Diferente do Daniel Júnior, que reforça, né, o grupo principal do Coxa. Até porque o Daniel pode entrar naquela meio Marcelino Moreno, né? O meia ele que tem cai pelo características lado. parecidas. Meia que cai eu pelo acho lado. ele com características muito parecidas. Inclusive, na Série B, ele atua talvez mais centralizado. Sim. Só que nas categorias de base, ele era um ponto esquerda. Chegou a jogar né? de ponto esquerda, exatamente. Então ele tem não digo que ele vai jogar assim, mas que ele tem a característica para jogar assim, ele tem. E no destaque que ele teve na Série B do ano retrasado, como o Rogério lembrou, ele jogou centralizado. O Marcelino jogava centralizado. E no Coritiba acabou virando ponta esquerda. Praticamente jogou de ponta esquerda 95% do tempo com a camisa do Coritiba. Coxa em campo nesse momento na Copinha. 41 minutos da segunda etapa. Segue 0-0. Ao que tudo indica, vai ser com emoção. Já está sendo, né, com emoção. Só para finalizar essa questão do Wallace, aí eu trago uma informação agora de bastidores. Informação que eu consegui colher com funcionários do Coritiba. O Wallace,
em 2022, quando ainda tinha 15 anos e não poderia ter um contrato profissional, ele recebeu uma abordagem do Flamengo. E aí, então, o Coritiba precisou fazer um contrato com ele. Ele é um dos jogadores, talvez o principal salário das categorias de base do Coritiba. Só que de lá pra cá, segundo informações internas, essa proposta teria mexido com a cabeça do jogador. Teria deixado o jogador, entre aspas, mimado. Até porque ele, como sub-20, ele não teve um destaque tão grande como o sub-17, né? Ele teria ele jogando entre o sub-20, apesar dele ter idade de sub-17. Ele teria ali alguns problemas na questão comportamental. Né? Ele talvez seja um atleta um pouco mais rebelde. E por conta disso, a diretoria do Coritiba vê com bons olhos novos ares para que o jogador possa amadurecer. Também e assim, você tá utilizando o que você tem de ativos do clube para conseguir outros ativos, para conseguir outras contratações, enfim. Parece ruim o negócio quando você olha, mas não era o principal destaque do sub-17 do Coxa, o Wallace? Um atacante incisivo que joga pelo lado do campo, que pode ser uma promessa, pode vingar com a camisa do Coritiba? Sim. Só que ao mesmo tempo, por tudo que o Rogério trouxe contratualmente, por toda essa questão do Coritiba poder perder o atleta, salário, motivação, bastidor, agora que o Rogério trouxe, acaba sendo um negócio que o Coritiba mira o hoje, né? Mira o que pode ter com jogadores que têm potencial. Os únicos dois que estão vindo por empréstimo são o Figueiredo, 22 anos, Daniel Júnior, 21, com opção de compra. O legal de tudo isso é que o Coritiba deixou de ser aquele time que contrata 10 caras por empréstimo, que não tinha opção de compra, que são caras encostados de outros times, para conseguir montar um elenco competitivo. Então faz qualquer tipo de negócio. E dessa vez, nesse ano, com a SAF, o Coritiba parece que tem... Parece não, o Coritiba está tendo outro tipo de visão, o Coritiba está se colocando em primeiro lugar e a negociação do Marcelino Moreno, para mim, foi a maior prova disso no ano de 2024.